Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão um texto do livro Luz no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E quem nos traz esta página para refletirmos é um espírito que assinou João. Ele vai nos relatar o seu drama, a sua história, para nos ensinar, né? Nós aprendemos muito. Nós sabemos que nós não precisamos passar por determinada experiência, colhendo o resultado amargo daquela experiência que vivemos, né, de forma indevida, em que cometemos ali os equívocos, né? Ninguém precisa viver determinada situação para perceber qual é o caminho adequado, o que devemos evitar, o que não nos convém. Nós aprendemos muito também pelos exemplos, né? Pelos exemplos das pessoas com as quais convivemos, pelos exemplos lidos em bons livros, que é o que temos buscado fazer, não é? Porque vamos aprendendo ali como nos comportar na vida, evitando ali determinados caminhos que podemos evitar, não é? Então, aqui, esse espírito que assina João, ele coloca o título Pais e Filhos. Então, vamos ver o que ele nos traz. Nas vésperas da reencarnação, sou impelido a falar-vos de minha bancarrota espiritual. Instrutores e guardiães recomendam-me destacar a importância do ouvido. Conseguiria, no entanto, ensinar alguma coisa? Devo compreender a razão desta ordem. Então, ele é levado a nos trazer uma lição. Então, ele diz: devo compreender a razão desta ordem. Nada possuo de bom para dar. Contudo, as vítimas da calúnia conseguem reter o doloroso privilégio de exibir a própria falência. Ó Deus de amor, dai-me forças para confessar a verdade, apenas a verdade. Pedreiro modesto, órfão de mãe desde a meninice, casei-me por amor, embora contra os desígnios de meus irmãos, que me reservavam noiva diferente. Garantindo-me a escolha, porém, estava nosso pai a meu lado, o abnegado pai que amadurecera o raciocínio nas dificuldades do mundo e iluminar o coração no conhecimento do Espiritismo. Então, ele está nos contando que era um pedreiro modesto, né? Ficou órfão desde cedo de sua mãe, casou-se amando ali a companheira, não era a companheira que os irmãos gostariam, mas o pai ficou do lado dele, né? E ele narra que o pai já conhecia ali, buscava os conhecimentos do Espiritismo. Carinhoso, o pai, né? Carinhoso, assegurou-me o enlace, aprovou-me as decisões e intentou preparar-me diante da vida, dispensando-me ensinamentos que eu simulava aceitar, de modo a lhe não perder a complacência e a ternura. Então o pai orientou, né? Passou a ele ensinamentos que ele fingia aceitar. Isso acontece muito, né? Quantos não fingem aceitar ali apenas para não criar uma situação, né? 6 anos passaram sem que a hostilidade familiar contra minha mulher esmorecesse. 6 anos de maledicência na base da perseguição cordial. Então, havia uma hostilidade por parte da família em relação à esposa dele. Alice, a companheira inexperiente, proporcionara-me 2 filhos queridos quando se engravidou pela 3ª vez. Nessa época, o veneno já me corroera a confiança.
Apontava-se amigo nosso de infância como sendo responsável pelos supostos desacertos daquela que a providência divina me colocara nas mãos por esposa leal. Então, já estamos percebendo que a dificuldade dos irmãos ali era em relação à conduta dessa companheira dele, né? E ele já, depois de um certo tempo, ele já começou a se deixar envenenar pelas situações que lhe chegavam. Circunstâncias provocadas pelos que mostravam interesse em nossa desunião, falsos testemunhos, bilhetes anônimos e difamações fantasiadas de bons conselhos acabaram por arruinar-me. Discutimos. Acusei-a, defendeu-se. Chorou, escarneci. E para fiscalizar-lhe a conduta, transferi-me para a casa paterna, ameaçando tomar-lhe as crianças através do desquite. Para isso, porém, queria provas, tinha fome de confirmações do inexistente. Meu pai surgia conciliador. Meu filho, paternidade é compromisso perante Deus. Você não tem o direito de proceder assim. Onde a caridade para com a esposa ingênua? Mesmo que ela errasse, constituiria isso motivo para uma sentença de abandono implacável? Há comportamentos ditados por desequilíbrios espirituais que não conhecemos na origem. Pense nas tragédias da obsessão que campeiam o mundo. Então o pai vai alertando o filho sobre situações que, mesmo que fosse fato, né, algum comportamento ali da esposa, por ocasião do terceiro filho, é que surgiu ali algumas dúvidas, né? Mesmo que houvesse ali alguma dúvida, o pai o levava a refletir sobre os desequilíbrios espirituais, né? Provavelmente querendo alertá-lo sobre determinadas interferências que podem, aproveitando-se do nosso lado mais fraco, né? Criar ali uma determinada situação, mas alertava-o para pensar nas tragédias, né? Da obsessão. E continua, mais pontos ele traz ali para o filho, para a reflexão do filho. E os pequeninos, terão eles a culpa de nossas perturbações? Recorramos à prece, meu filho, a prece nos clareará o caminho. Silenciava ao recolher-lhe as advertências em face da veneração que lhe tributava, mas no íntimo articulava minhas respostas imanifestas. Orarei pela boca do revólver. Pobre pai, bobo de velho com 76 anos, cabeça tonta, caduco, fanático. E noite a noite espreitava de longe os movimentos de Alice, a feição da serpente vigiando a furna de que aparentemente desertara. 2 semanas decorreram normais, quando sobreveio o momento em que lobriguei o vulto de um homem que saía de nossa casa. Seria o rival. Guardei segredo e prossegui na tocaia. Mais 4 dias e o mesmo homem chegou de carro, despediu-se do motorista e entrou. Puxei o relógio, 11h15, noite quente. Prevenido, acerquei-me da moradia que se localizava em subúrbio remoto. Encontraram-se os dois com mostras de intimidade, e à distância notei que se acomodavam num banco de pedra do pátio lateral que a sombra envolvia. Conversavam, sugerindo carinho mútuo.
Enxergava-lhes o perfil, mergulhado em penumbra, conquanto não lhes ouvisse as palavras, e estudei friamente a posição que ocupavam na peça estreita. Desvairado, consultei o portão de entrada, verificando-o semiaberto, acesso fácil. Com a sagacidade de um felino, avancei descarregando a arma nos dois. Ouvi gritos, mas ocultei-me na vizinhança para fugir em seguida a sentir-me vingado. Não vacilaria a arrostar a polícia se necessário. Tentando refrigerar a cabeça, procurei descansar algumas horas em praia deserta. Entreguei o revólver à lama do esgoto, esquecido, e voltei à casa para saber aterrado que eu não apenas assassinara minha esposa, mas também meu abnegado pai que a socorria. Não acreditei. Corri ao necrotério e, ao reconhecê-los, tornei ao lar atormentado pelo remorso e enforquei-me sem dar outra impressão que não fosse a de um homem que a dor fizera delirar, atirando-o ao suicídio. Exilado por minha própria crueldade em vales tenebrosos, nunca mais vi os que amo. Entendereis o que sofro? Quantos anos passaram sobre os meus crimes? Não sei. Os que choram sem o controle do tempo não sabem contar as horas. Misericórdia, misericórdia, meu Deus. Dai-me a reencarnação, os empeços da terra, a luta, a provação e o esquecimento. Mas ainda que eu padeça humilhação e surdez durante séculos, permiti, Senhor, que eu aprenda a escutar. João. Quantos ensinamentos nesse depoimento aflito desse espírito que estava se preparando para o retorno a um novo corpo de carne. Vamos analisar alguns pontos muito importantes. Primeiro, pegando no final, quando ele fala, dai-me a reencarnação, pedindo a Deus, né? Os empeços da terra, a luta, a provação, o esquecimento, né? Isso nós sabemos que o espírito lúcido no sentido de consciente das suas necessidades, ele pede, porque ele percebe que ele necessita, né? Então ele pede lutas, provações, o esquecimento, porque a encarnação é o perdão de Deus, porque nós temos um período aqui encarnados em que nos esquecemos do que de fato fizemos. Estamos junto de pessoas, até no próprio lar ou ali próximo, quando a vida nos coloca próximo a tantas outras pessoas, numa atividade comum nos nossos dias, né? Mas a vida nos coloca junto a outras pessoas que temos convívio constante, além da nossa família íntima, né? E não nos lembramos do que aconteceu entre nós, né? E graças a Deus não nos lembramos, graças a Deus que a encarnação nos traz a bênção do esquecimento, porque seria muito difícil nós conseguirmos dar conta das tarefas, das vivências junto do outro, se nos recordássemos do que fizemos a ele ou do que possivelmente ele tenha feito a nós. Então, bendito esquecimento, né? E ele está pedindo, rogando a Deus. Mas ainda, diz ele, que eu padeça humilhação e surdez, porque ele pensa na surdez, porque ele não soube fazer um bom uso dos ouvidos, né? Ele não soube, ele deu atenção à maledicência e desprezou as sábias ponderações que vinham especialmente de seu pai.
Durante séculos, ele pede isso, nem que seja durante séculos, tal o horror que ele estava dele mesmo. Permiti, Senhor, que eu aprenda a escutar. Então, ele já está aqui se propondo a várias encarnações em que ele tem ali condições, né? Que Deus lhe dê condições, situações, provas, né? Que lhe ajudem a aprender a escutar. Muito importante, então, essa análise da última colocação dele, né? Pegando mais aqui, quando ele fala que ele ficou exilado pela própria crueldade em vales tenebrosos e nunca mais viu os que amo. Né? Ele se referia aqui à esposa, ele se referia ao pai, com certeza se referia aos filhinhos, né? Aos que ele amava, enfim. Realmente, essa é uma das consequências uma das tristes consequências daquele que se suicida, né? Por quê? O suicídio é uma morte brusca, súbita, criada por aquele que a pratica. Não é de acordo com a vontade de Deus, não veio por uma situação natural, né? Vem ali por uma situação criada. Então, é claro que se você não soube valorizar aqueles que estavam ao seu lado, a ponto de abandoná-los, você não os verá por um bom tempo. Evidentemente que não é para sempre, evidentemente, mas por um bom tempo você não os virá. Por quê? Você cavará um abismo entre o suicida, ele cava um abismo entre ele e aqueles a quem ele gostaria de ver, né? Um abismo, um vale tenebroso criado por ele mesmo, né? Ele não fazia ideia do tempo, realmente no sofrimento não se tem ideia de tempo, né? Outro aprendizado muito importante. Ele enlouqueceu com a dor de ter atirado na esposa e no pai, que ele julgou que fosse ali um homem, um amante, né? Então vamos ver aqui a importância, até me fugiu o que eu ia falar, mas ele, sim, é isso, é muito importante essa reflexão. Ele havia cometido um homicídio doloroso por um equívoco, né? Por um veneno que ele se deixou, né, contaminar. São responsáveis também aqueles que lançaram as dúvidas, né? Respondemos por tudo, com certeza. A palavra é poderosa, nós respondemos pelas nossas palavras que alcançam o outro, mas sem dúvida nenhuma que respondemos. Mas ele cometeu então um homicídio, que já é um crime, né? Ele tira a vida de duas pessoas, que já é um crime. Tira dele também. Então, na verdade, ele comete um crime atrás de um crime em sequência a outro crime. Por quê? O que nós aprendemos? Com a mesma coragem que nós temos para errar, nós temos que ter para sofrer as consequências daquele ato. Então, ele agiu de uma forma que criou ali um ato doloroso demais, né? Mas ele deveria ter buscado em Deus a força para suportar aquela dor, né? Aquela dor do remorso, lembrando-se dos seus filhinhos, aqui não é julgamento não, aqui é um aprendizado para nós, que podemos estar um dia em situações em que teremos que analisar muito, né? Afastando de nós loucura, que muitas vezes podemos até
nos encontrar, porque nós sabemos que a loucura é uma forma de fuga. Quando nós não suportamos algo que fizemos, nós podemos fugir, é um mecanismo, fugir pela loucura, né? E ele acaba enlouquecendo, atormentado pelo remorso e comete o suicídio, né? Então, o que estamos querendo passar aqui é que é preciso ter firmeza para suportar as consequências dos nossos atos, porque não é fugindo que nós vamos atenuar a situação. Vocês vejam, ele fugiu, vamos analisar, muito importante. Ele fugiu para fugir a essa dor do remorso, né? Dá para nós imaginarmos, né, de longe, mas dá para imaginarmos a dor que ele sentiu vendo o pai e a esposa ali mortos, né? Mas ele continuou do lado de lá com os sofrimentos, né, potencializados. Então, realmente, se há um pensamento que nós temos que afastar, é o de suicídio, né, a fuga pelo suicídio. E as maledicências? Tomarmos muito cuidado com as palavras maledicentes que nos chegam. Tomarmos muito cuidado com a maledicência que sopramos no ouvido do outro. Pensarmos em tudo isso, né? E se pensarmos hoje quantas maledicências, né? Como a palavra perdeu o seu valor, né? E vamos simplesmente soltando palavras, né? Sem nos importarmos ali com o que ela está causando nos outros, mas a colheita chega para nós, né? Então, são esses ensinamentos, profundos ensinamentos que esse irmão João nos trouxe, né? Reflitamos, peçamos a Deus que sempre tenhamos ali o equilíbrio para analisarmos aquilo que nos chega, né? Para não nos deixarmos contaminar por determinados sentimentos. E o pai tinha aconselhado, mesmo que fosse verdade, né? Mesmo que fosse verdade, é agir com ponderação. Que fiquemos em paz. Olá! Nós vamos dar continuidade ao tema amor e também a mais um texto do livro A Mensagem do Amor Imortal, pelo espírito de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco. O nome da mensagem é Ensina-nos a Amar, é o capítulo 9 do livro. Mas antes, eu vou iniciar aqui a leitura com o Sermão do Monte, porque exatamente nesse capítulo vai ser falado com riqueza de detalhes ali sobre o Sermão do Monte e sobre um questionamento, né? Esse ensina-nos a amar foi uma pergunta que Pedro fez, né? Um pedido que Pedro fez a Jesus. Então, dado a relevância, a sensibilidade, né? Porque cada vez que nós fazemos essa leitura do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que ele é um tratado, um legado que Jesus nos deixou. Vocês vão ver, né? Que é um momento ali indelével onde isto ocorreu. Então, é muito rico. Então, nós precisamos, né? A cada leitura, eu acho que desperta um novo sentimento, um novo olhar, um novo aprendizado. Então, eu convido a todos que puderem, que façam a leitura completa, né, do sermão. Ele está em Mateus de 5 a 7, mas eu vou ler a parte introdutória e depois a parte final, que eu acho que é muito importante para o nosso aprendizado, né? E como eu disse, quem puder, quem tiver oportunidade de ler tudo, é realmente um guia, uma diretriz de segurança para todos nós que seguimos ao Cristo. Então está no Novo Testamento, a versão que eu tenho foi traduzida pelo Haroldo Dutra Dias.
o Sermão do Monte, Bem-aventuranças. Aqui está em Mateus 5, versículos 1 a 12. Mas como eu disse, o sermão vai até o 7. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. E ali vai continuando, né? A missão dos discípulos, a lei, a justiça e o reino, 6 contrastes na interpretação da lei, as 3 obras de justiça e oração do Pai Nosso, as 3 proibições, 3 advertências e, por fim, a reação das turbas, né? Que encerra em Mateus capítulo 7, versículos 28 a 29. Então, e sucedeu que, concluindo Jesus esse discurso, as turbas estavam maravilhadas com seu ensino, pois estavam ensinando a eles como quem tem autoridade e não como os escribas deles. Então, vamos ver o que a Amélia nos traz. Nós vamos fazer em 2 partes. Na semana que vem, nós trataremos a questão do diálogo que o mestre teve com Pedro, para que fique bem esse ensinamento do amor. Então, ensina-nos a amar. A sinfonia de bênçãos pairava no ar, mesmo após encerrada a sua execução. Então, foi um momento marcante ali onde ele fala com autoridade moral, né? Então, foi um momento extremamente importante para a humanidade. É o legado maior que ele nos deixou. O Sermão da Montanha jamais silenciaria a sublime voz do cantor celeste, musicando a humanidade e direcionando-lhe os passos no rumo da perfeição. Realmente é um tratado. Se conseguirmos seguir, né, buscarmos praticar tudo o que ele nos recomenda, estamos no rumo da perfeição moral, né? E como a Amélia coloca, jamais ficou calado, ficou eternizado. Jamais alguém dissera ditos indizíveis como aqueles. Então, eles vieram profundamente, né? Eles nos tocam de forma profunda e são indeléveis, né? Atemporais. Uma grande verdade. A ostentação e o vício sempre haviam elegido o poder e a dominação a fim de permanecerem em triunfo, o que era comum e repetitivo. A ilusão dourada, em todos os tempos, havia entorpecido o entendimento das pessoas de tal forma que felicidade e ambição arrimavam-se uma à outra na façanha de conquistar o maior número de aficionados. Então, nossa, eu sempre esqueço e falo Joana, mas é Amélia Rodrigues, gente. O que a Amélia fala, ela está contextualizando, porque era um povo dominado, então existiam os que dominavam e aqueles que eram ali oprimidos por toda essa situação. E o que se pregava naquele momento? Que a felicidade e a ambição eram a meta, né? Estavam ali caminhando juntos. Então, muito próximos do materialismo, né? Do poder de exercer ali
toda a questão voltada às conquistas materiais e que sabemos que continua em nós, né? Quantas pessoas estão ainda ligados à terra, ao poder, à ambição, achando que isso é a felicidade? Por que que isso acontece? Porque são pessoas que acreditam, que não acreditam, aliás, na continuidade da vida. Então querem o quê? Usufruir tudo que lhes é colocado à frente. Tudo que é alcançável. É um modelo alcançável por aqueles que é dito, né, colocado na sociedade, que é o sinônimo de vitória, de poder. As pessoas bem-sucedidas, aquelas que se diferenciam das massas, as que têm dinheiro, autoridade, poder, beleza. Tudo isso está ligado à matéria. E o Cristo veio passar exatamente o contrário. Ele veio nos ensinar qual seria o passo a passo para a perfeição moral, porque ele prometia o quê? Uma felicidade futura e não prometeu a ninguém que para isso nós teríamos que nos esforçar, que sentiríamos ali medo, que passaríamos por dores, por dificuldades, para justamente preservarmos, né, perseverarmos ali na nossa meta, né, que seríamos provados de todas as formas possíveis. Ele não disse que não passaríamos pela dor, mas ele nos deu o consolo. A inferioridade latente no ser humano permanecia em franco desenvolvimento, impedindo o surgimento das faculdades nobres em face das concepções equivocadas em torno da existência terrestre. Então havia um estímulo para que só na Terra nós seríamos felizes, né? As diretrizes religiosas que deveriam libertar as mentes e os sentimentos jaziam asfixiadas nas fórmulas e extravagâncias dos cultos externos, que a hipocrisia dos sacerdotes sabia preservar. Então não atingia o âmago da alma, não atingia o coração, eram rituais, né? E não consolava. E havia todo um entorno, todo um artifício dessas pessoas, né? Desses que estavam à frente dessas religiões, justamente para continuarem no poder e oprimirem cada vez mais as massas. As massas volumosas e sofredoras jornadeavam a esmo, sem roteiro nem conhecimento do próprio destino. Então não havia esperança, né? Havia uma segregação, aqueles que eram bem-sucedidos e os mal-sucedidos, e que aquilo seria eternamente, né? Era uma situação que não poderia ser mudada. E Jesus nos trouxe que ela poderia ser mudada assim, mas com a reencarnação, com sucessivas lutas, né? Que o verdadeiro poder, os verdadeiros tesouros são os tesouros morais, os tesouros espirituais, que não adianta a gente amealhar poder, riqueza, patrimônios sem o avanço espiritual, sem o avanço moral. Submetiam-se inermes aos poderosos, assimilando-lhes as torpezas e mesquinharias, imitando-lhes as condutas reprocháveis. Então era algo que contaminava, né? Era um efeito multiplicador do erro, porque o que as pessoas queriam fazer? Exatamente iguais. Só havia um modelo de ser bem-sucedido. Então as pessoas buscavam de todas as formas. E aqueles que não conseguiam? Que estavam ali oprimidos, se sentiam como? Esquecidos, abandonados, limitados. O predomínio do instinto criara a ética do vitorioso sobre o vencido, do senhor sobre o escravo, mas confundindo a conduta moral subserviente e interesseira a serviço do dominador. Jesus, porém, veio e fez-se o libertador. Entoou o hino da fraternidade, unindo todos os seres humanos, enquanto abraçava o sofrimento em rudes triunfos em toda parte, esmagando uns, submetendo outros, vitimando a sociedade. Arrebentou os grilhões da hipocrisia e desnudou a crueldade disfarçada como justiça infeliz, estabelecida pela cegueira da força.
inspirou ternura e inaugurou o período desconhecido do amor. Então, ele trouxe o consolo através do amor, ele trouxe a esperança para todos estes que estavam aí vivendo nessa situação, que eram dessa sociedade. E ele nos inspira, né? O amor. Todas as vezes que nós entramos em contato com o Mestre, nós somos inspirados, tá, ao amor, a vencermos a nós mesmos, né? Então é um bálsamo consolador. Acostumadas à dureza da lei antiga e do decálogo, as pessoas estorcegavam sob as chibatadas da impiedade severa para os pobres e os fracos, benigna para os que se refestelavam na abundância e no poder da mentira. Enquanto ele, porém, sofria a suspeita dos maus e a desconfiança dos hipócritas, as suas ações confirmavam-lhe a ascendência moral e a procedência espiritual. Esmagados pela miséria de toda sorte, moral, econômica, social, orgânica, espiritual, experimentaram a grandeza dos seus recursos ante as enfermidades, as provações e expiações mais rudes que se lhes submetiam ao comando, modificando-se totalmente. Mesmo os espíritos distosos e perversos, ignorantes e déspotas, despertavam ante o seu verbo sublime, obedecendo-lhe às determinações libertadoras e felizes. Então, o contato com a verdade despertou muitos, inclusive aqueles que estavam ali à frente dessas situações, com situações privilegiadas na Terra. Então, aqueles que também não acreditavam, que eram mais ali refratários, mais resistentes ante a presença e a palavra amorosa do Mestre, foram tocados por essa verdade. Apesar de todos esses valores, foi, porém, naquele inovidável sermão que ele reverteu a ordem vigente, quando estabeleceu o esquema dos reais significados que transcenderam ao estabelecido. Então, é um período marcante. Ele veio falar tudo ao contrário do que as pessoas ouviam e viviam e achavam que era o real, né? Que era o certo. E Jesus veio mostrar a verdadeira verdade. E através do Sermão da Montanha, ele colocou esse tratado, essas diretrizes, né, como eu falei anteriormente. Propôs então a mudança das hierarquias poderosas e vigentes, qualificando os indivíduos pelo seu despojamento e não pelas cargas de coisas nenhumas, pela sua realidade moral e não em razão da posição social temporária, tendo em vista o interior desconhecido em detrimento do exterior tumultuado. Naquele momento que nunca mais voltaria a acontecer, no pentagrama que se fez sinfonia, as notas musicais foram diferentes. Os pobres em espírito, os puros e simples de coração, os misericordiosos, os humildes e humilhados, os perseguidos por amor da justiça, os esquecidos do mundo. Foi uma explosão de bênçãos que aturdiu, logo cedendo lugar aos júbilos inefáveis do coração, que jamais haviam experimentado anteriormente. E sempre que a gente, deve ter sido um momento lindo, maravilhoso, todos se sentiram ali impregnados e esperançosos. Todas as vezes que a gente lê alguma coisa, que algo nos toca, a gente fica com aquilo dentro de nós, parece que continua por horas, por dias. Imagino o poder dessas palavras ditas com emanadas com tanto amor para aquela multidão. Foi-se a nuvem pressága da desgraça, surgindo a claridade da esperança em forma de incomparável alegria. Jamais será esquecido aquele dia. Nunca mais se repetirá o que aconteceu naquelas horas, fazendo que o mundo e as criaturas se tornassem diferentes, direcionando os destinos em outro rumo, modificando as expectativas em face das promessas dantes nunca apresentadas. O modelo era outro,
Então, Jesus veio trazer o molde, trazer ali o caminho, a verdade e a vida. Despertar em nós o caminho a ser seguido, nos consolando, nos amparando, nos envolvendo, nos encorajando. A multidão que a recebeu, a música penetrante que a invadiu, saiu inebriada e somente no futuro, num futuro mais distante, repetiria as estrofes, os cânticos imortais. Reencarnar-se-iam muitas vezes aquelas testemunhas, até que o alimento absorvido, nutriente, se exteriorizasse, ressurgindo nas eras sucessivas, felicitando os demais indivíduos que ali não estiveram presentes. E até hoje, aquela melodia balsâmica e reconfortante vem alcançando os ouvidos cerrados dos homens e das mulheres, fascinados pela mentira e pela ilusão, tentando despertá-los. E realmente, a palavra de Jesus é um convite ao despertar. E aqui, é o amor puro, é um amor em atividade, Sendo ali, perdoando, sendo humilde, sendo simples, misericordioso, E é um convite realmente ao amor, à caridade, à reflexão, são diretrizes de amor e paz. Então vamos encerrar por aqui em função do tempo. Na semana que vem nós continuamos a segunda parte desse texto e vamos ver o que o mestre responde a Pedro. Então, que todos tenhamos uma semana abençoada, de amor, de paz, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.